Bom dia, Espírito Santo. Oh, glória a Deus. É com muito prazer, com muita alegria, com muita fé, com muita adoração ao Senhor, que eu entro na tua santa e poderosa presença, Pai. Te agradecendo pela noite de sono, por este novo amanhecer, pelo dom da vida. Esse ar que eu respiro é gratidão, é motivo de eu agradecer ao Senhor, pois o Senhor nos concede um novo dia, uma nova oportunidade. Nesta manhã eu quero consagrar as nossas vidas, a nossa família, nosso dia ao Senhor, a nossa casa. Nós consagramos tudo ao Senhor, porque tudo sai bem sucedido. Que o Senhor venha tomar a direção de tudo que nós estamos fazendo e vamos fazer. Esse dia intitulado Domingo, primeiro dia da semana, dia que as famílias se reúnem para almoçar juntos, estar juntos e a casa do Senhor juntos, para nós adorarmos o nosso Rei, o nosso Deus Todo-Poderoso, que faz nova todas as coisas. Amém? Louvado seja Deus. Juntos vamos meditar na sua palavra, que está no Evangelho de João, capítulo 21, os versículos do 17 ao 24, que vai falar acerca da restauração de Pedro. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: ama-me? E disse-lhes: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que, quando eras mais moço, te arrumavas e andavas por onde querias, mas quando já fores velhos, estenderás as tuas mãos e outros te amarrará e te levará para onde tu não queira. E disse isto, significando com que morte havia de glorificar a Deus. E dito isto, disse: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se constra também sobre o seu peito. O que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, deste que será? E deste que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Louvado seja Deus. Então, esta restauração de Jesus a Pedro foi depois que ele negou. Aleluia. E essa palavra, ela se trata de um comissionamento: apacenta as minhas ovelhas. Depois de ter restaurado Pedro, Jesus faz essa pergunta para ele. Aleluia. Você me ama, Pedro? Amo. Ele ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes, mas Jesus só queria uma confirmação da parte de Pedro. Porque quantas das vezes nós falamos que nós amamos a Deus e logo em seguida nós estamos
negando a Ele. De alguma forma nós negamos, né, com as nossas atitudes. E Jesus, sabendo que Pedro era falho, como todos nós somos falhos, ele perguntou pela terceira vez para ele. E ele tornava a lhe responder: amo. Então, como recompensa, né? Foi uma afirmação para que ele não saísse da presença do Senhor. O Senhor deu essa responsabilidade para ele, cuidar, apacentar as ovelhas. Aleluia. Assim, ele se via com essa responsabilidade e ele não ia negar novamente, voltar atrás, porque aquilo que Deus restaura, aquilo que Deus restitui em nossas vidas, Ele não tira. Aleluia. O Senhor Jesus estava dando uma nova chance, uma nova oportunidade para Pedro. Aleluia. Depois de Pedro ter negado Ele 3 vezes, Ele agora restaura ele e põe ele para tomar conta das ovelhas. Aleluia. E o Senhor Jesus deixou bem claro, né? Como que ele queria dizer assim: faça a sua parte, deixa os outros. Porque Pedro ainda se encontrava preocupado com os outros, o que ia fazer, né? E Jesus deixou bem claro para ele: segue você a mim, faça a sua parte, né? Porque cada um de nós vamos dar conta a Deus dos nossos atos. Aleluia. Então o Senhor Jesus disse: apacenta minhas ovelhas, né? Era falando ali sobre, dando uma advertência sobre o destino de Pedro, né? Quando fores velho. E a lição crucial de não se comparar com a lição, né, com os outros. A gente não tem que se comparar se alguém vai fazer ou se não vai. Faça você a sua parte. Pedro estava preocupado com a vida alheia, mas Jesus estava falando com ele. Às vezes o que Deus tem em nossas vidas não é o mesmo que tem na vida do outro. E às vezes a gente quer incluir pessoas, às vezes a gente quer inserir, quer olhar, quer imitar pessoas, mas cada um, Deus trabalha de forma diferente. Cada pessoa Deus faz de forma diferente. Aleluia. Deus se trata. Naquele momento Jesus estava tendo um tratado com Pedro, mas ele estava preocupado. E Jesus deixou bem claro: é com você. É você que eu quero que vá apacentar as ovelhas. É a você que eu estou te perguntando se você me ama. É a você que eu estou te alertando. Aleluia. Acerca de quando você for velho, que você vai precisar. Faça agora enquanto você está novo. Porque vai chegar o tempo que você vai precisar de alguém para fazer por você. Então, enquanto nós podemos fazer algo na obra do Senhor, vamos fazer. Há tempo para todos os propósitos debaixo do céu e em cima da terra. Enquanto nós podemos fazer, vamos fazer. Enquanto nós podemos buscar, vamos buscar. Aleluia. Então, essa é a lição crucial, né? De não se comparar com os outros. E tu, segue-me. Jesus estava falando para Pedro: é você que eu estou falando agora, é com você, me segue. E esta palavra tem uma direção neste dia. Deus está chamando pessoas à responsabilidade. Me segue, faça você, andes na minha presença. Aleluia. Não negue, não seja negligente. Aleluia. Não negligencie aquilo que eu pus nas tuas mãos, aquilo que eu te ordenei a fazer. Aleluia. Se alguém não está fazendo, faça você, faça a sua parte. Aleluia. Né? Para Deus, o Senhor Jesus queria que ele focasse, né? Para focar no chamado individual de cada um. Cada um tem seu chamado.
Cada um vai fazer a sua parte. Se alguém está fazendo de forma diferente, deixa alguém fazer de forma diferente. Faça você a sua parte. Aleluia! Então o Senhor estava fazendo um poderoso convite. E o Senhor está te chamando, te convidando hoje. Aleluia, está te fazendo esse convite. Aleluia, Deus quer te restaurar novamente. Quem sabe você parou de fazer aquilo que você fazia. Quem sabe você está negligenciando. O Senhor quer te restaurar hoje. Escrever uma nova história. Pelo amor que nós temos a Ele, nós vamos fazer, obedecer. O amor faz parte a obediência faz parte do amor. Se nós amamos a Deus, nós vamos obedecer. Aleluia. Fazer o nosso sacrifício, a nossa parte. O sacrifício de salvação, Jesus já fez por nós. Mas nós, como servos dele, como escolhidos, filhos, nós temos que fazer a nossa parte, o sacrifício. Aleluia. E ao serviço, né? Ser fiel. Que simbolizando no comissionamento de Pedro e na revelação do próprio autor. O autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Um simples pedido. Foi um simples pedido que Jesus fez para Pedro. Se levante. Vai apacentar minhas ovelhas. Faça hoje enquanto você pode fazer. E o Senhor está chamando enquanto você pode. Porque às vezes enquanto nós podemos, nós negligenciamos. Quando não podemos mais, aí a gente vai pôr a desculpa. Eu não vou, porque eu não aguento, porque eu não posso. Mas hoje você pode. Você pode, né? Nós podemos estar mais na casa do Senhor e às vezes nós não estamos. Nós podemos fazer mais a obra e não fazemos. E às vezes a gente fica assim, Senhor, me dá uma oportunidade, eu quero, me levanta. E Deus está levantando, Deus está te dando saúde, te dando vigor, te dando vida. Você já acordou hoje, a oportunidade está aí. Mas quem é que vai fazer? Eu e você, nossa parte, né? Pedro, o versículo 22 fala assim: se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa, né? Então Pedro estava questionando acerca de será quem vai trair, quem vai morrer, quem vai ficar. E Jesus, né, estava respondendo, né, ao nosso ver de hoje, estava sendo até duro com Pedro, porque muitas das vezes, tem pessoas que a gente precisa ser um pouco duro, né, na forma de falar, de agir. Tem que falar a verdade e levar a real. Se o Senhor já te chamou e te enviou, vai fazer, faça você, dê o primeiro passo você. Não se preocupe se alguém não for fazer, né? Pedro mal havia compreendido as palavras de Jesus e perguntou-lhe sobre outros discípulos. Tá vendo? Senhor, e quanto a ele? Né? Ele nem estava entendendo bem o que era que ele tinha que fazer, mas ele já estava preocupado se alguém ia ou não. Jesus lhes respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Quantas vezes somos iguais a Pedro, né? Quantas vezes nós estamos agindo como Pedro agiu? Perguntamos-nos sobre os outros e não sobre o que faz conosco. Mais tarde, quando a morte anunciada por Jesus em João 21 estava próxima, Pedro escreveu este mandamento de Cristo: sejam filhos obedientes. Olha aí, sejamos filhos obedientes. Hoje essa mensagem é para mim e para você. Sejamos filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver. Se
né? Uma vez que Jesus já nos tirou lá do lamaçal do pecado, nos deu um banho de misericórdia, né? E nos chamou a uma responsabilidade de estar na presença dele e não olhar para trás, aleluia, nós não temos que voltar àquele modo antigo que nós vivíamos. Sejamos santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou, né? Então nós temos que nos esforçar para ser santos como aquele que nos chamou. Isso é o suficiente para manter cada um de nós com os olhos fixados em Jesus e não nas nossas, os olhos fixados em Jesus e não nas pessoas ao nosso redor, né? Então nós temos que manter o nosso foco em Jesus e não no que está ao nosso redor. Jesus disse: olhai para mim, sereis salvos. Por isso que ele fala que às vezes nós somos igual a Jesus, ou igual Pedro. Às vezes nós estamos olhando ao redor. Ontem eu ouvi uma frase, né? A pessoa dá crédito, né, na palavra de uma pessoa porque não está usando um brinco, não está com a roupa muito, né, toda, né, não está mostrando nada. Aí a pessoa vê Deus naquela vida. Mas será a vida cotidiana daquela pessoa? Conhece? Por isso que Deus diz que o homem ele vê a aparência, mas o nosso interior, a nossa mente, nosso pensamento, só ele tem poder para sondar. Você sabe o que eu estou sendo aqui diante da tela, mas você não sabe o meu dia a dia. Se realmente eu tenho um compromisso com Deus ou não. E Pedro ficava olhando ao redor e fulano querendo saber. Enquanto Jesus estava falando era com ele. É você, Pedro. Não olhe, não importa se eu vou deixar ele vivo ou morto, né? Importa é com você. É você que eu quero agora. A gente não tem que julgar o livro pela capa. Olha, Jesus disse: olhai para mim, não fica olhando o que com A, B e C, o que tem, o que vai fazer, o que está fazendo, não. Vamos ser santos como Jesus é santo. Vamos se esforçar. Aleluia. Deus já colocou, né, como ontem foi falado, Deus já colocou a arma em sua mão. Deus já colocou a estratégia na tua mão. Use essa estratégia, use a arma que Deus te deu. Não olhe para A, para B, para C, olhe para Jesus. Ele é o nosso exemplo. Você se sente tentado a comprar sua caminhada de fé, comparar a sua caminhada de fé com a dos outros? Você se sente tentado a comparar? Quantas vezes, né, nós somos tentados a comparar? Aleluia. Se alguém está fazendo, né, corretamente, né, e a gente quer imitar, vamos imitar o bem. E se alguém não está fazendo, eu não vou fazer porque alguém não está fazendo. Eu não vou porque alguém não vai. Não. Faça você. É você que vai dar conta dos seus atos para Deus. Como priorizar Jesus hoje? Como é que nós podemos priorizar? Nossa prioridade tem que ser Jesus e não os outros. Afinal de contas, quem morreu para nos salvar foi Ele. E quantas vezes a gente deixa de fazer por causa que alguém, né, não está fazendo? Oremos. Pai Celestial, por favor, continua a moldar-me à imagem de Teu Filho. Que nós venhamos, Pai, olhar sempre para Jesus como o nosso modelo. Nos ajuda, Pai. Por favor, nos molda de dentro para fora, para que nós venhamos fazer, dar o nosso melhor para Ti. É o que eu te peço e já te agradeço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre cada um de nós
e nos traga a verdadeira paz. Amém. Graças a Deus. Que todos tenham um domingo abençoado e uma semana de vitórias no nome do Senhor Jesus. Amém.